Vamos falar agora sobre a corrente elétrica. Enquanto a tensão, a gente viu aí que era o quê? A quantidade de energia disponível entre dois pontos. A corrente elétrica ela vai ser a materialização da tensão. Diego, tô entendendo nada, velho. Supletivo, supletivo, supletivo. Lembra dele? Melhores do mundo, Joseph Klimber. Pois é. O que acontece, galera? Tensão é energia em potencial. A corrente elétrica é o consumo de fato acontecendo. Pensa bem, você está na sua casa e você tem, por exemplo, a sua tomada. A sua tomada ela tem energia em potencial. Você tem ali a tomada 2kT. Significa que ela está consumindo energia? Não. O consumo vai existir quando você ligar algo àquela tomada. Então, por exemplo, eu cheguei ali, liguei o carregador, liguei meu notebook, liguei a chapinha, liguei, sei lá, o que você quiser. Quando você liga, quando você fecha o circuito, de fato, você vai ter agora a corrente elétrica circulando e aí, consequentemente, o consumo de energia. Ou seja, quando você pensa em consumo de energia, você precisa ter necessariamente as duas grandezas de maneira simultânea. Atenção, que é a energia em potencial fornecida pela sua rede concessionária, e em seguida o aparelho dispositivo elétrico ou eletrônico que vai estar sendo ligado dela e de fato desempenhando, gerando algum tipo de trabalho. Beleza? Então quando a gente fala agora em relação à corrente elétrica, vamos falar da definição. Então, Diego, qual foi a definição que teu pai, vovô Beto, como diz Guilherme, ensinou? Definição é o que? É o fluxo ordenado dos elétrons em um circuito fechado. Como assim, Diego? Que parada de elétrons? O que é isso, velho? Brother, se tu passou filando, fica tranquilo. Eu te ensino desde o beabá. Pega na minha mão. Você tem o que aí? Você tem os átomos, tá? E os átomos são o que? A menor partícula, né? A matéria base de qualquer tipo de produto, de qualquer tipo de serviço, de qualquer tipo de matéria no país não, no mundo, na Terra onde a gente vive. Então o que acontece? A gente tem no núcleo do átomo nêutrons e prótons e tem os elétrons que ficam ali ao redor circulando na eletrosfera. Ficam lá, muito malucos, muito loucos, eles ficam lá se batendo de um canto para o outro. E aí, o que acontece, galera? A corrente elétrica é o fluxo desses elétrons ordenados. Sendo que você falou para mim agora, né? Diego, eu falei para você, quer dizer, vamos lá, entenda bem. É a lombra, velho. Então o que acontece? Os elétrons estão de maneira desordenada. E como é que eles ficam ordenados? Eles só vão ficar ordenados quando você submete eles a uma tensão elétrica. Então, vamos entender aqui na prática. Você tem, por exemplo, a sua tomada. Eu vou ligar até ela uma lâmpada. Aquela lâmpada ali você vai ter os condutores elétricos. Né? Você vai ter ali, por exemplo, o cobre que vai estar ligando a energia, a fonte de energia, a sua tomada, a sua bateria até a sua carga. Beleza, os cobres eles são constituídos do que? De átomos, e os átomos têm nêutrons e prótons, e os elétrons ficam ali ao redor circulando. Sendo que enquanto não existe tensão, enquanto nosso circuito está desligado, enquanto nosso circuito ele está aberto, os elétrons eles estão lá muito malucos, circulando para todo lugar. No momento que você fecha o circuito, no momento que você submete eles a uma tensão, aqueles elétrons que estavam malucos, eles ficam agora em sequência e você tem agora o fluxo ordenado dos elétrons, ou seja, gerando a nossa famosa corrente elétrica. Beleza? Entendeu? Velho, foi lindo, né? O negócio é maravilhoso. É o gonguite, fofinho, muito bonitinho. Beleza. Então, o que acontece, velho? Qual é a definição fluxo ordenado de elétrons em circuito fechado? E a gente ainda pode mastigar isso ainda mais e ver derivações que existem aqui. Então, por exemplo, Diego, o que é circuito fechado e o que é circuito aberto? Então, galera, esses aqui são os termos técnicos que a gente utiliza. Lembra que eu falei para você do jargão? Muito importante você ter. Então, quando a gente fala de circuito fechado, fechar um circuito significa que o circuito está ligado, beleza? Existe corrente elétrica, ele está trabalhando. Diferente do circuito aberto, que ele está o que? Desligado. Não existe corrente elétrica, o circuito ele está off, turn off. Beleza? Então o que é que você vai fazer hoje, velho? Você vai treinar. Quando você for ver sua boizinha, quando você for, sei lá, dormir, quando você for falar com seu pai, você diz, olha pai, abre o circuito da lâmpada, ou fecha o circuito da lâmpada, ou abre o circuito da televisão.
ele vai ficar assim, caraca, meu filho é a freaking genius, ele é um gênio. Pois é, velho. Então é essa a ideia. Quando a gente fala em abrir o circuito, é desligar, é você romper a passagem de corrente. Por mais que ele exista, por exemplo, a tensão em potencial, a energia em potencial lá na sua tomada. E qual a unidade de medida? Você vai ter aqui o ampere, beleza? Ampere. Foi um francês, tá? Inclusive esse é chique mesmo, o acento é o contrário, ampere, do cara lá em inglês. E a simbologia, né? A letrinha que a gente usa é o A, e aqui é o V, beleza? Então Ampère foi o cara lá, o físico francês, que descobriu. E ele descobriu uma coisa que foi muito interessante, porque no momento que passa uma corrente elétrica no fio condutor, no momento que a corrente elétrica passa, ele gera campo eletromagnético. Essa foi a descoberta de Ampère, ele colocou a bússola lá em cima. Enfim, negócio altíssimo nível, de outro mundo, de Asgard, mas não vamos falar isso aqui agora. Então a gente entendeu que a gente tem tensão, a gente entendeu que a gente tem corrente, a gente tem que agora entender o que, galera? Os circuitos elétricos, porque quando a gente consegue entender isso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais clean e transparente para a gente poder entrar no nosso circuito aqui dentro do nosso projeto. Então a gente falou do circuito aberto, a gente falou do circuito fechado, beleza? Tá aqui, ó, tô seguindo a sequência com vocês, bem organizado. Sendo que a gente tem um problema que é grande, velho. Qual é o problema que é grande? Circuitos elétricos, a gente falou aqui, ó, vê só, a gente falou do aberto, que é o desligado. A gente falou do fechado, que é o ligado. Então quem tem que falar agora do curto, vai. O que é isso? É o problemático. Diego do céu, já ouviu falar em curto? Com certeza, tu já ouviu falar em curto. Curto é o quê? Curto é problema, curto é treta, velho. Curto é incêndio. Curto é gente maluca, velho. Então, incêndio. O que acontece? O circuito aberto, pessoal, ele tem uma resistência, ou seja, uma resistência que é infinita. A corrente elétrica não consegue passar, é como se você tivesse uma vala muito grande, os elétrons não conseguem pular de um ponto para o outro. O circuito fechado, ele vai ter uma resistência, a resistência daquele aparelho que está ali trabalhando. E o circuitinho curto é um circuito que tem problema e que a gente chama, tá? Na verdade, é um circuito que você vai identificar com resistência igual a zero. Resistência zero é curto. Mas Diego, como assim resistência zero? Como é que eu identifico isso? Como é que eu vejo esse padrão aí matemático? Como é que eu testo isso com o multímetro? Conteúdos que a gente vai estar vendo aí na nossa próxima aula. Forte abraço, valeu!